como o autoconhecimento me ajudou a melhorar a síndrome do pânico. Em 2017, eu me vi numa situação muito complicada. De repente, eu comecei a não querer mais trabalhar, não querer levantar da cama, a sentir uma tristeza, sem saber o porquê, sem motivo nenhum aparente, a não querer ficar perto das pessoas, a querer me manter mais distância possível, a não ter vontade mais de fazer as coisas que eu fazia antes. E aí eu pensei que eu estava com uma depressão, que eu já tinha tido depressão em algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, e eu achei que essa depressão estivesse voltando. Só que eu achei que eu mesma podia resolver isso, né, porque eu já vinha estudando, lendo alguns livros, tal, assistindo vídeos, já fazia isso antes. Porém, chegou uma hora que eu não tinha mais condições de aguentar ficar como estava, até porque eu não sabia de fato o que estava acontecendo comigo, porque aparentemente não era só uma depressão. Não que uma depressão não seja, né, motivo para se preocupar. Uma depressão em si, por si só, já é muito grave, e eu sabia que tinha alguma coisa a mais, porque eu nunca tinha sentido aquilo que eu estava sentindo, né? Nunca tinha passado por aquilo que eu estava passando. E um dia aconteceu de eu estar no estabelecimento com a minha amiga, com a minha supervisora na época. A gente estava comprando material lá para o nosso trabalho e tal. E aí, quando terminou, né, só tava nós duas, ela foi para casa, já tinha terminado o expediente, ela foi para casa dela, e eu ia pro ponto de ônibus esperar o meu marido chegar para poder me pegar. Eu tava cheia de sacola na mão. Aí, no momento que ela se afastou de mim, quando eu me vi sozinha, olhei para os lados, assim, me vi sozinha, um monte de gente, mas assim, eu sozinha, sem outra pessoa do meu lado, né, que eu conhecesse. E aí me deu um desespero, comecei a ficar com o corpo tremendo, a mão formigando, a perna tremendo, sem conseguir falar direito, já com respiração difícil, com tontura, com náusea, fraqueza. E era isso que estava acontecendo comigo, né, algumas vezes, só que de uma forma bem mais sutil. E dessa vez foi de uma forma que levantou minhas orelhas, né, assim, que eu comecei a pensar que realmente tinha uma coisa muito errado acontecendo comigo. E aí eu comecei a caminhar, porque eu não queria que ninguém me visse naquele estado, eu não queria que as pessoas olhassem para mim. E eu comecei a caminhar, como se eu caminhasse fosse evitar, né, de alguém olhar para mim ou de acontecer alguma coisa. Eu estava realmente me sentindo com medo e comecei a caminhar, tentando falar com meu marido, o celular dele descarregou. E eu caminhei tanto, que eu, sinceramente, eu tenho vergonha de falar, que até eu pedi pro meu marido para não contar isso para ninguém. Eu não conseguia saber onde eu estava, eu perdi minha localização. E eu cheguei cheguei num ponto de ônibus, sentei ali, baixei a cabeça e desabei. Comecei a chorar, tremia, igual vara verde. E aí meu marido conseguiu colocar o telefone dele para recarregar e conseguiu falar comigo. Só que eu não sabia aonde que eu estava. Sinalizei, né, perto do que eu estava e tal. E aí, quando ele chegou, ele foi constatar que eu estava muito distante do ponto que nós marcamos nosso encontro, né, para poder me levar para casa, que eu tinha andado muito de nervosismo. Então, depois desse episódio, já pensei, né, eu tenho que procurar um médico, do jeito que tá, não pode ficar. Mas mesmo assim, por causa do trabalho e tal, eu protelei mais um tempo. E só que as crises começaram a ficar muito fortes, vinha de 3, 4 vezes por semana. Eu não podia ver muita gente. Olha que eu trabalhava com o público, né? Eu trabalho com o público. E quando eu via as pessoas, eu começava a ficar nervosa. Eu não conseguia pegar mais na caneta para escrever. Eu ficava tonta, ficava com náusea, vômito, aquela coisa toda. Uma tremedeira nas pernas, que eu não sei de onde que vem isso. Aí foi num dia desses que eu estava com uma crise extremamente forte, porque quando dava crise, eu tinha que ir embora para casa. Eu não conseguia ficar no trabalho. Eu tinha que ir embora, deitava. Aí ficava descansando, eu não conseguia levantar mais. Quando eu levantava era tremendo assim, ia pro banheiro tremendo. Aí ficava na cama e chorava, o corpo tremia. Mas nesse dia que eu passei muito mal no trabalho, né? A minha coordenadora viu a minha situação, na hora pegou o telefone de um psiquiatra, ligou e agendou uma consulta para mim. Aí meu marido me levou lá na mesma hora, onde eu cheguei lá com a crise mesmo, tremendo demais. E aí o médico me afastou por 30 dias, me passou remédios, né, para tomar durante o dia, um para tomar durante o dia e um para tomar antes de dormir. E diagnosticou fobia social, síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Bom, nessa época, como eu falei, eu já li alguma coisa, já buscava um pouco de autoconhecimento. Dentro de mim, eu não aceitava estar com isso. Eu não queria estar com isso, eu não queria ficar tomando remédio. Sabe? Eu sei que muitas pessoas tomam remédio durante muitos anos. Tem muita gente que até hoje, assim, toma remédio para dormir. Eu conheço pessoas que têm mais de 15 anos que tomam remédio para dormir.
Tem pessoas que têm depressão e por mais que façam tratamento, às vezes ficam só tomando remédio mesmo. Eu acho que o remédio não é uma coisa que ajude tanto. Ele ajuda, mas tem que ter outros meios, eu achava, né? Eu achava e acho até hoje, não, o remédio não ajuda tanto. Mas tem que ter no começo do tratamento, né? Porque ele mexe com a química do nosso cérebro e nos ajuda aí nesse lado. Então eu comecei a fazer a busca que eu estava em autoconhecimento, já estava fazendo antes. Como eu voltava ele me afastou 30 dias, né? Depois disso, teve que me afastar por 60 dias. E depois eu procurei uma outra médica que ela me acompanhou mais tempo, teve que me afastar também. E toda vez que me afastava, quando eu voltava para o trabalho, acontecia tudo de novo. Continuava com aquelas crises, eu chorava. Eu continuava com as crises várias vezes na semana. E pior, a crise não era só no trabalho. Eu estava na rua ou em casa. Se estivesse em casa, chegasse alguém, alguma visita, eu corria para o meu quarto porque ninguém podia me ver. Eu não queria ver ninguém. Então eu chorava desesperadamente. Como eu não aceitava muito essa questão de estar de novo, né, com depressão, síndrome do pânico então e ansiedade, eu procurei buscar alguma forma de sair desse buraco, porque, gente, a depressão, eu achava que nem era tanto a depressão em si, mas eu tinha uma ansiedade tão grande pelo futuro, um medo tão grande do futuro, que aquilo ali me prejudicou demais. Sei que muita gente hoje em dia tem, mas é uma coisa muito terrível e que a gente tem que procurar ajuda de dentro da gente mesmo, além das ajudas exteriores, é claro, né? Você não vai se tratar sozinho. Mas eu falo para você que o autoconhecimento me ajudou muito, porque eu comecei a querer buscar mais do que eu já estava fazendo antes, só que eu não fazia com tanto afinco como eu comecei a fazer. Por causa da síndrome do pânico, eu perdi vários eventos de família, festas, casamentos, churrascos, comemorações. Eu não saía de casa para lugar nenhum. Eu fiquei um bom tempo sem ir numa padaria, sem ir no supermercado, sem ir na rua, sem querer aparecer para ninguém. E nas poucas vezes que eu saía, era só com meu marido. E mesmo assim eu tinha crise dentro do supermercado, chorava, ele tinha que vir embora. Até porque assim, eu tentava forçar um pouquinho para poder ver se o negócio desenvolvia, né? Se eu saía daquela situação. Mas não, eu não conseguia sair e eu continuei tomando os remédios. E aí a médica chegou a aumentar a medicação. Durante um tempo também uma medicação bem aumentada. Me prejudicou bastante em vários aspectos, sabe? Como cansaço e desânimo mesmo, sabe? Das coisas. Um desânimo tão grande da vida, eu não entendia porquê. Falta de vontade mesmo de fazer muitas coisas. E aí as pessoas me falavam que eu precisava ir para a igreja, que eu estava com falta de Deus. E aquilo me aborrecia muito, porque eu já passei por várias religiões, várias denominações de igreja. E eu sei que a busca que a gente procura não está dentro de uma igreja. Não está dentro de uma denominação. Hoje eu sei disso. Então, assim, quando falavam que eu tinha falta de Deus na minha vida, eu ficava bastante chateada, porque as pessoas julgavam, né? E muita gente não acredita que quando a pessoa está com depressão, que ela precisa realmente de ajuda, que é uma doença de fato. Muita gente pensa que é frescura. Eu li o livro Milagre da Manhã, o que me ajudou bastante, porque o autor, ele tem uma história bem parecida, assim, de depressão, né? E ele se curou da depressão também fazendo algumas atividades. São 6 práticas, né, que fala no livro Milagre da Manhã. E eu comecei a seguir aquelas práticas ali, comecei a fazer, o que realmente me deu muita energia e me ajudou bastante. E paralelamente a isso, eu comecei a fazer o Ho'oponopono para mim. Todos os dias eu fazia. Para alguma coisa que eu tinha mágoa, para alguém que eu tinha mágoa, eu fazia. Então comecei a fazer com muita frequência o Ho'oponopono, a ler mais livros sobre autoconhecimento, a ver mais vídeos. Depois eu conheci o Hélio Couto, que me ajudou mais ainda, porque eu assistia os vídeos dele, né? E cada vídeo dele tinha 3 horas, eu ficava fissurada em assistir os vídeos dele. Alguma coisa dentro de mim foi crescendo, eu fui sentindo mais autoconfiança, fui me sentindo mais feliz. As técnicas também me ajudaram bastante a melhorar. Eu tenho post da gratidão, tenho caderno da gratidão, tenho caderno de metas. E uma coisa que eu percebi que alavancou muito é a questão do agradecimento. Quando eu passei a fazer a técnica do agradecimento, de agradecer todos os dias, eu acho que alguma coisa começou a se preencher dentro de mim, porque eu acho que eu era uma pessoa muito ingrata, eu reclamava muito da vida. E então eu estava tendo sempre mais daquilo, né, que eu estava reclamando sempre, então eu estava tendo sempre mais do mesmo. Tenho um caderno de metas, né, como eu falei, mas eu tenho um caderno também de gratidão, onde todos os dias eu escrevo ali 10 motivos que eu tenho para agradecer. E eu acredito que essa técnica que eu faço até hoje, todos os dias, claro, tem dia que a gente não faz, acaba não fazendo, um domingo ou outro e tal, eu acordo, né, eu cuido mais assim de ficar com minha família e tal, acontece eu não fazer. Mas praticamente todos os dias eu faço essa técnica
a técnica da caixa mágica e várias técnicas que eu fui aprendendo, né, com várias pessoas no YouTube, curso que eu fiz também. Então eu procurei melhorar dentro do que eu tinha possível, né, de possibilidade para melhorar. A depressão vem quando você se prende muito no passado e a ansiedade quando você se volta muito para o futuro, com medo das coisas que vão acontecer e fica naquela ansiedade, né, pensando na expectativa do que vai acontecer. E nada disso é o saudável. O saudável é você estar no aqui e no agora. Os livros me ajudaram bastante mesmo. Um deles foi Milagre da Manhã, que me incentivou a fazer as práticas do livro. O Poder do Agora também, Peça e Será Atendido, Livro de Ouro de Saint Germain, aquele livro é maravilhoso. Eu comecei a fazer as técnicas do Eu Sou, meditação do Eu Sou. Então, assim, aquilo me ajudou muito a me tirar daquele fundo assim, de poço que eu estava e começar a emergir. Eu comecei a querer não tomar mais os remédios. Só que a gente sabe que a gente não pode parar de repente de tomar medicação, que é controlada e tudo. A gente tem que ter um certo controle, né, a respeito disso. E aí eu tinha médico marcado para março, e em março começou a acontecer essa questão da pandemia, né? O médico estava marcado para o dia 25 e acabaram cancelando por causa disso. Eu não pude mais voltar nessa médica, que era minha psiquiatra. Mas aí eu fui em outra médica, porque eu queria muito diminuir as medicações. Eu tinha ficado sem tomar o remédio para dormir uma noite, não tinha ficado ruim. E aí eu me consultei com essa médica mesmo, de onde eu trabalho, e falei com ela que eu queria tirar os remédios para dormir e tal, porque eu não precisava, eu dormia muito bem, até demais, até... E ela concordou, contanto que eu tivesse uma cartela em casa de medicamento, né, que caso eu tivesse uma crise, eu passasse mal alguma coisa, eu teria uma medicação ali para me ajudar. E o remédio que eu tomava de manhã, eu passei a tomar 3 vezes na semana só, porque eu tomava todos os dias. Eu passei a tomar 3 vezes na semana. E hoje eu comemoro 6 meses que eu estou sem ter crise de pânico que me faça ir embora para casa, que me faça passar mal. Gente, desculpa, tá? Olha só, comecei a gravar esse vídeo mais cedo, olha como que já tá escuro. É porque eu paro toda hora, porque o barulho aqui é muito grande. E então, assim, 6 meses comemorando que eu não passei mal, que eu não faltei, sabe? Porque antes eu tava... Vou gravar com esse barulho mesmo, tá? Vou gravar com barulho mesmo, porque não tem como. Aí... 6 meses, eu estou comemorando hoje que eu não falto ao serviço, que eu não vou trabalhar e volto porque tive crise de pânico, alguma coisa parecida. Às vezes aquela ansiedade que começava a me dar, eu já consigo dominar hoje. Então, assim, eu estou muito feliz e vim compartilhar isso com você, porque se você está passando pelo mesmo problema que eu, se você está passando por isso, busca mesmo ajuda, tá? Busca um médico, um psiquiatra e procura se desenvolver. Como eu falei, que me ajudou muito foram as técnicas, os livros, o Ho'oponopono, que eu fiz pra caramba e ainda faço, né? Hoje mesmo eu fiz as meditações, as práticas do Milagre da Manhã, as meditações, leitura, exercício físico, as visualizações, tudo isso me ajudou. Foi um conjunto de coisas que me ajudaram a sair desse mundo negro que é a depressão, a fobia social, crise de pânico, ansiedade. E hoje eu tô aqui para compartilhar isso com você, muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha para alguém, né, que de repente está passando aí pela mesma coisa, precisa de uma ajuda. E eu te agradeço por ter ficado aqui até o final e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!